Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos os presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A paz de Deus esteja convosco. No dia 29 de junho, a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Porém, fica aqui no Brasil para o domingo seguinte, no caso hoje, para uma maior participação. São Pedro foi o primeiro apóstolo que Jesus chamou. Qual a ocupação de São Pedro antes disso? Pescador no mar da Galileia. Jesus, vendo a ele e a seu irmão André, disse: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. E assim aconteceu. Pedro, deixando tudo, seguiu a Jesus. Ele não sabia ainda exatamente quem era Jesus. Isso ele saberia depois da morte e ressurreição do Senhor. No entanto, como diz o Evangelho de hoje, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro vai dizer claramente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. No texto de hoje, Jesus chama os seus discípulos para uma espécie de retiro e vai até uma cidade, uma aldeia, chamada Cesareia de Filipe, longe de Jerusalém, uma aldeia marcada pelo paganismo, uma vez que lá havia até templos aos deuses pagãos, inclusive ao imperador romano, que se fazia passar por Deus. Daí o nome Cesareia, cidade de César. Ali então, Jesus faz uma pergunta ou duas aos discípulos. Primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é um personagem que aparece nas visões do profeta Daniel. Alguém semelhante a um filho de homem, quer dizer, um ser humano, acima das nuvens do céu, que recebe do Pai Eterno todo o poder e glória. Capítulo 7 do profeta Daniel. Acontece que Jesus,
aplica a si esse título misterioso e hoje ele faz a pergunta aos discípulos: quem o povo pensa que é o Filho do Homem? E os discípulos respondem: alguns pensam que é João Batista, que tivesse ressuscitado, outros que é Elias, um profeta, outros Jeremias ou algum profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, anunciando a verdade, denunciando o pecado e chamando a conversão. Profeta não é aquele que faz adivinhação. Isso aí é o bruxo, não serve de nada. Profeta é aquele que nos anuncia a vontade de Deus, denuncia o nosso pecado, o desvio da vontade de Deus, nos chama à conversão e ameaça o que vai acontecer se nós deixamos de lado a vontade de Deus. Israel matou todos os seus profetas, porque rejeitou a vontade do Senhor. Bem, as pessoas pensam que o Filho do Homem é um profeta ressuscitado. Pensam que Jesus é apenas um profeta, o que já é grande coisa. Mas Jesus é mais do que profeta. Por isso ele faz a pergunta aos discípulos. Afinal, é preciso que os discípulos saibam a quem estão seguindo. E para vós, quem sou eu? Uma pergunta que atinge a todos nós, sem dúvida. Em nome de todos, Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus diz a ele: Feliz és tu, Simão. Antes, seguidor de João Batista. Agora, o seguidor do Filho de Deus, anunciado por João Batista. Isso não é uma conclusão que você chegou por si mesmo. Não é uma conclusão humana, uma revelação humana, mas divina. Foi o Pai que te revelou isso. És feliz. De hoje em diante, teu nome será Pedro, porque sobre esta pedra eu haverei de construir a minha igreja, de Jesus. Qual é essa pedra? A pedra é a profissão de fé do apóstolo Pedro em Jesus. A pedra é o próprio Jesus. A pedra fundamental. E as colunas são os apóstolos. Pedro em primeiro lugar, depois os demais apóstolos. Pedro, porque com todas as suas forças amou a Jesus, embora só viria a compreender quem era Jesus mesmo após sua morte e ressurreição. Pedro recebe de Jesus as chaves do reino. O que significa isso? O reino de Deus tem como rei, é claro, o próprio Deus. O palácio de Deus é o seu próprio povo. E o mordomo do palácio que vai cuidar de tudo é Pedro. De fato, após a morte e a ressurreição de Jesus, é Pedro que vai presidir o colégio dos apóstolos. É a ele que as pessoas vão se dirigir. Juntamente com outros apóstolos, eles vão governar a igreja de Deus por vontade de Jesus. Assim, o poder da chave para abrir as portas do reino a todas as nações da terra. Pedro hoje é sucedido pelo Papa. Por quê? Depois desses acontecimentos, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus novamente confirmou a missão aos seus apóstolos, eles continuaram evangelizando. E São Pedro, cheio do Espírito Santo, testemunhava que Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, rejeitado pelo seu próprio povo. Na leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, temos a prisão de Pedro por parte de Herodes, o mesmo que havia condenado Jesus à morte. Ele então manda prender alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que os chefes judeus se alegravam com isto, mandou também prender a Pedro. Eram os dias da Páscoa. E toda a igreja orava por Pedro, como nós fazemos até hoje. Oramos por Pedro, que para nós é o Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro. Qual era o perigo que Pedro trazia? Vejam bem, irmãos, Herodes o havia encarcerado
e 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, portanto 16 soldados, tomavam conta da cela de Pedro para que ele não fugisse. Além disso, ele estava algemado e dormia entre 2 soldados, algemado. Que perigo Pedro podia trazer? O perigo do Evangelho, do anúncio do Evangelho, Cristo, Salvador do mundo. Mas o Senhor o libertou dessa prisão, porque queria que ele fosse mais longe. E assim aconteceu. Depois de muitas viagens, Pedro chega a Roma, onde seria também martirizado. O túmulo de São Pedro está onde hoje é a Basílica Vaticana, a Basílica chamada de São Pedro. Por isso, o sucessor de Pedro em Roma, o bispo de Roma, é o sinal da unidade de toda a igreja. Não é ele que une a igreja, quem une a igreja é Cristo. Mas o Papa é o sinal desta unidade de todos nós em Cristo. São Paulo, segundo santo cuja memória celebramos hoje, foi escolhido por Jesus como apóstolo após a morte e ressurreição de Jesus. Ele era um fariseu e durante muito tempo perseguiu a igreja de Deus, achando que estava louvando ao Senhor por isso. Mas após sua conversão, no caminho de Damasco, ele se tornou não só cristão, mas missionário, apóstolo, a tal ponto que ele é chamado apóstolo das nações. Enfrentou inúmeras, indescritíveis dificuldades no anúncio do Evangelho. Olha, por 3 vezes ele naufragou. Numa certa ocasião, uma dessas vezes, ele ficou um dia e uma noite em alto mar, boiando, agarrado num pedaço de madeira. Ele recebeu vários açoites por parte dos chefes judeus, 39 açoites, depois foi batido com varas, caluniado, passou fome, sede, nudez, perseguições, prisões, além da preocupação com a igreja de Deus. Poderia ter perdido a fé, mas ele não perdeu. Inclusive na prisão, nos 2 últimos anos em que ficou prisioneiro em Roma, ele também evangelizava, mesmo na prisão. Pedro e Paulo são grandes exemplos para nós, que nos colocam sempre diante dos olhos a pessoa e a missão de Jesus Cristo, para que não desanimemos, irmãos e irmãs. Às vezes, por coisas à toa, sem sentido, nós deixamos a igreja de Deus, fundada sobre o alicerce da fé do apóstolo Pedro, fundada pelo próprio Jesus. O prefácio da missa de hoje diz que São Pedro fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Nesse sentido, a sua fé em Cristo é o princípio da igreja. Não podemos deixar de participar das coisas da fé pelo defeito dos outros, pelo pecado dos outros. Ah, não vou naquela igreja não, porque lá tem muita gente fofoqueira. E se for assim, tem que sair do mundo então, porque gente fofoqueira tem em todo lugar, até mesmo pode ser a própria pessoa, não é? Ah, naquela igreja tem muita gente hipócrita. Tem mesmo. A igreja é lugar de hipócrita e de pecador, que procura a conversão em Jesus. Então é o seu lugar também. Não devemos abandonar a Cristo por causa dos nossos pecados, nem por causa do pecado do próximo. Se fôssemos ver os pecados de São Pedro, ficaríamos escandalizados. Basta lembrar, porque o próprio Evangelho diz isso, que ele negou a Jesus, o mesmo que hoje diz, és o Cristo de Deus, nos dias da paixão vai dizer, não conheço esse homem, nunca ouvi falar. Se fôssemos lembrar dos pecados de Paulo, ficaríamos escandalizados. No entanto, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E o Senhor não retira o chamado que nos faz. Cada um de nós procure responder como São Pedro e São Paulo responderam à graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,